Estude o sinal de cada uma das funções a seguir. Então, comecemos pela letra A, onde nós temos a função quadrática y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Para estudarmos o sinal desta e de todas as funções, a primeira providência será de tentarmos encontrar as possíveis raízes ou zeros dessas funções. Então, na função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9, igualando essa expressão a zero, nós temos que x ao quadrado menos 6x mais 9, por tratar-se de um trinômio quadrado perfeito, podemos escrevê-lo na forma x menos 3 ao quadrado é igual a zero. E se x menos 3 ao quadrado é igual a zero, significa dizer que x menos 3 é igual a zero, ou em outras palavras, que x é igual a 3. Então trata-se de uma função quadrática com uma única raiz, cuja raiz é igual a 3. Então, esboçando o gráfico dessa função, vou traçar aqui o eixo x, o eixo das abscissas, e aí nós temos uma parábola cuja concavidade é voltada para cima, uma vez que o valor do coeficiente A é positivo, igual a 1, que intercepta o eixo das abscissas num único ponto de abscissa x igual a 3. Então, observemos que, pela parábola, exceto no ponto de abscissa x igual a 3, nós temos que, para qualquer valor de x, o valor de y nessa função é sempre positivo. Então, podemos escrever, para o estudo do sinal dessa função, que x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a zero se x é igual a 3. E que x ao quadrado menos 6x mais 9 é maior que zero se x é diferente de 3. Agora vamos estudar a função y igual a menos x ao quadrado mais x menos 2. Então, a primeira providência, naturalmente, vai ser tentar encontrarmos as possíveis raízes dessa função. Então, para isso, pegamos o trinômio e igualamos a zero. Calculando o discriminante delta dessa expressão, nós temos delta igual a 1 ao quadrado, b igual a 1. Então, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a menos 1, vezes c, que é menos 2. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado igual a 1, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 2, menos 8. E aí, 1 menos 8 é igual a menos 7, que é um número negativo. E o que isso significa? No nosso caso, o fato de delta ter sido um número negativo significa que tal função não possui zeros, não possui raízes. Então, na hora de construirmos o gráfico dessa função, traçando aqui o eixo das abscissas, o eixo x, nós temos que a parábola que representa essa função, ela tem a concavidade voltada para baixo, uma vez que A é negativo, igual a menos 1. Então, é uma parábola que sequer intercepta o eixo x, com a concavidade voltada para baixo. O que significa dizer que o sinal para essa função, ou seja, o valor de y, é sempre negativo, qualquer que seja o x. Então, estudando o sinal, escrevendo esse estudo de sinal, nós temos que menos x ao quadrado mais x menos 2 é menor que zero para todo x pertencente a R. Ou seja, qualquer que seja o número real x, menos x ao quadrado mais x menos 2 é sempre negativo. Passando agora para o item C, então nós temos a função y igual a menos 2x2 mais 10. Então, tentamos encontrar as possíveis raízes. Então, menos 2x2 mais 10 igual a zero, nos leva a menos 2x2 igual a menos 10, que por sua vez significa
que x ao quadrado é igual a 5, ou seja, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. Então nós temos uma função com duas raízes, que são x igual a raiz de 5 e x igual a menos raiz de 5. Então, desenhando o gráfico de tal função, nós temos aqui o eixo das abscissas e uma parábola que intercepta esse eixo em 2 pontos. Observando que a parábola possui a concavidade voltada para baixo, uma vez que o valor do coeficiente a, o coeficiente do termo de x ao quadrado, é negativo, a igual a menos 2. Então essa parábola intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, porque nós temos duas raízes. Um desses pontos tem a abscissa menos raiz de 5, o outro ponto tem a abscissa raiz de 5. Então, em termos de sinais, nós temos, se x é menor do que menos raiz de 5, a ordenada y assume valores negativos. Se x está entre menos raiz de 5 e raiz de 5, o valor de y nessa função assume valores positivos. Se x é maior que raiz de 5, a ordenada y volta a assumir valores negativos. E se x é igual a menos raiz de 5 ou igual a raiz de 5, então o valor da ordenada é igual a zero. Então, escrevendo isso, nós temos que menos 2x2 mais 10 é igual a zero se x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Nós temos ainda que menos 2x2 mais 10 é negativo se x é menor do que menos raiz de 5, ou ainda se x é maior do que raiz de 5. E, finalmente, menos 2x2 mais 10 assume valores positivos se o valor da abscissa, ou seja, de x, está entre raiz de 5 e menos raiz de 5, ou seja, menos raiz de 5 é menor do que x, que por sua vez é menor do que raiz de 5. Então está feito o estudo do sinal dessa terceira função.